Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleo, sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar um pouco sobre cópia e inspiração e tentar discutir um pouco de qual que é o limite entre essas duas coisas, né? Até onde é ético para nós, enquanto empreendedores, e até onde não. E para falar um pouco sobre isso, eu vou usar o mercado tipográfico, que é o mercado que eu estou mais acostumado, é o mercado que eu gosto de estudar. Então acho que vai ser mais fácil a gente partir da discussão a partir daqui e depois eu vou dar alguns outros exemplos de outros mercados, né, do empreendedorismo aí no geral. Mas hoje em dia, cara, a gente tem uma fonte que é extremamente conhecida e extremamente utilizada, que é a Arial. Entretanto, cara, dentro do mercado tipográfico, por algumas pessoas, a Arial ela não é vista como uma boa fonte, não no quesito técnico, mas justamente pela questão ética. Tem um problema muito sério aqui que aconteceu durante o desenvolvimento da Helvética. E isso faz com que algumas pessoas simplesmente odeiem essa fonte com todas as forças. E aqui o que eu vou tentar fazer é resumir um pouco da história. Na década de 70, cara, estava sendo inventadas as impressoras a laser e quem estava fazendo isso era uma empresa chamada IBM. Pioneira na tecnologia, existe até hoje, inclusive. Entretanto, por questões técnicas, cara, tinha um time de 4 fontes. Essas fontes elas tinham que seguir alguns padrões, elas tinham algumas especificidades. E dentre elas, cara, existiam tamanhos específicos ali em relação à proporção que deveriam estar dentro desse padrão para ter um bom funcionamento dentro dessa impressora. A Arial ela foi inclusa dentro desse time original, mas entretanto, cara, a Arial ela não era uma fonte que fazia parte do time original. Antes deles incluírem a Arial, a fonte que estava lá era a Helvética. Eu sei que muita gente que vai ver esse vídeo não é do contexto tipográfico, então eu vou dar uma resumida aqui. Cara, a Helvética é uma das fontes mais famosas que a gente tem desde, sei lá, desde sempre. Desde sempre não, né? Porque ela foi inventada na década de 60, entre 70, 60 e 70, né? Mas enfim, no contexto atual, cara, desde a década de 70, a Helvética é uma das fontes mais conhecidas que a gente tem, uma das fontes mais famosas e ela foi divulgada e difundida por diversos designers, inclusive o Massimo Vignelli, que é um cara que eu admiro muito. Ele já faleceu, mas ele era um designer italiano, ele participou de diversos projetos. E ele foi um dos responsáveis por difundir a Helvética, ou tornar ela conhecida lá nos Estados Unidos. Inclusive na Netflix tem um documentário, ou tinha um documentário exclusivamente sobre a Helvética, só para você ter uma noção do quão essa fonte ela era de fato relevante, né? E o que acontece, cara? Dentro do mercado tipográfico, cara, as fontes elas funcionam como licenças. E o que significa isso? Existem licenças específicas para você adquirir uma fonte. E se eu não estou enganado, uma fonte aqui no Brasil também, ela é vendida como se fosse uma licença de software. Então você tem ali algumas limitações, você precisa ler ali porque existem algumas especificidades para cada licença. E se você comprar a licença errada, ou se você comprar uma licença e estiver fazendo um uso inadequado, você pode ser cobrado por aquilo. Existem algumas funções tipográficas que eles vão ter uma licença para uso pessoal, para uso, sei lá, para uma empresa que vai utilizar essa fonte de 3 a 10 computadores, e é uma outra licença para uma empresa que vai utilizar isso em 500 computadores. Então é preciso que você se atente a isso, porque em alguns casos, cara, essas licenças elas podem sim ficar muito, muito caras. E inclusive é por isso que algumas empresas eles preferem pagar um tipógrafo ou uma fundição para que eles criem uma fonte do zero. Porque a partir do momento que aquela fonte é sua, cara, você não precisa ficar pagando licenças e etc. Se você for dar uma pesquisada, algumas pessoas podem até achar que é muito caro você pagar para fazer uma fonte. Mas em muitos casos, cara, se você for medir isso no longo prazo, sai mais barato você pagar esse valor para uma fundição fazer uma fonte para você do que você ficar renovando licença ali e eventualmente até você expandir o seu time e ter que ficar trocando de licenças e etc. Pensando nisso, cara, a Monotype ela propôs para a IBM substituir a Helvética e criar uma fonte alternativa a ela. A Monotype ela não queria criar uma cópia da Helvética, mas eles queriam criar uma alternativa.
Essa questão da cópia é uma coisa muito comum dentro do mercado tipográfico e esse é o motivo principal que muita gente não recomenda você utilizar sites de fontes gratuitas que tenham uma procedência duvidosa. Não é o caso do Google Fonts, por exemplo, né, cara, que tem uma empresa ali, né, e, enfim, tem toda uma questão legal ali, existe uma equipe jurídica que cuida daquelas coisas, etc. Mas na internet você vai encontrar diversos sites, cara, que a procedência ela não é tão clara assim, e o que muitos desses designers ou tipógrafos que colocam essas fontes lá, eu nem sei se dá para chamar de tipógrafo na verdade, o que eles fazem, cara, é pegar uma fonte que já existe, copiar literalmente detalhe por detalhe e às vezes ele disponibiliza ela gratuitamente. Só que isso é, cara, semelhante à pirataria. Isso não é uma coisa dele, ele não tem o direito autoral sobre aquilo, ele não poderia disponibilizar aquilo ali gratuitamente, ainda que tenha sido ele que fez aquela fonte. Existe um motivo por que isso é possível, tá, cara? Eu não vou entrar muito aqui porque eu não sou um advogado, eu também não conheço muito sobre essa questão legal. Entretanto, eu sei que dentro do mercado tipográfico, cara, você não consegue patentear uma fonte. Ela é vendida como uma licença de software, igual eu falei, né? Então, mesmo que você crie ali uma fonte diferentona ali, você não consegue patentear aquela forma específica, entendeu? Então a pessoa ela pode simplesmente ir ali copiar e tudo, né? E aí vai muito da pessoa, né? Eu acho isso nada ético, mas existem pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com isso. Entretanto, cara, no caso da Monotype, né, no caso da Arial, eles não queriam fazer isso e o que eles optaram por fazer? Criar uma versão alternativa, mas que seguisse as mesmas proporções da Helvética. Existe um motivo pelo qual eles queriam seguir esse padrão, tá, gente? E isso é mais um motivo técnico, eu não vou entrar aqui, até para não falar bobeira. Mas existe um porquê deles fazerem isso especificamente. Mas o que eles fizeram era, cara, a Helvética era um modelo base, eles utilizaram uma fonte que já existia, era uma fonte que era deles, eles já tinham essa fonte, é Sonorian, se eu não me engano, Sonorian Serif. E tem gente que vai falar que até uma outra versão, né, que é Monotype Grotesque, mas enfim, era uma fonte que já era da Monotype, e a Monotype pegou essa fonte e fez adaptações tendo como base a Helvética. O que acontece, cara? Não foi uma cópia de fato, porque existem algumas diferenças significativas. Entretanto, o que muita gente vai acusar, cara, é que, embora existam essas diferenças, dificilmente o leigo ele vai conseguir enxergar essas diferenças. Eu vou colocar uma imagem aqui apresentando as duas fontes, e aí vocês dão uma observada aí. Talvez a partir de agora o seu olho fique mais treinado, mas até o momento de eu te apresentar essa imagem, dificilmente você ia conseguir reconhecer a diferença de um e outro. Inclusive dentro do mercado tipográfico, cara, ou dentro do mercado de design, eu vou colocar assim, existe muita gente que inclusive é designer e não consegue enxergar essa diferença com tanta facilidade. Porque é muito comum você encontrar designers criticando, por exemplo, a Arial, cara, como se ela fosse uma fonte horrorosa. Mas quando você para para estudar um pouco da história da Arial, cara, você vai perceber que ela é inspirada, ou sei lá, teve como base uma das fontes mais populares de toda a história, entendeu? Então, se a pessoa de fato conhecesse, cara, ela entendesse e estivesse observando as formas ali dessa fonte, que no caso é a Arial, ela perceberia, cara, a Arial na verdade ela não é uma fonte ruim. Existem algumas críticas que são feitas à Helvética, algumas delas inclusive podem ser aplicadas à Arial, mas no quesito, por exemplo, cara, legibilidade, tem muita gente que vai falar que a Helvética ela não é uma fonte tão legível. E existe inclusive um tipógrafo, eu nem vou tentar pronunciar o nome dele, eu não me recordo se ele é coreano, não me recordo, mas esse cara também ele trabalhou na Monotype, mas ele mesmo fala que hoje ele não trabalha mais na Monotype, tá, gente? Mas existia um artigo que ele escreveu que ele fala que, na opinião dele, por alguns motivos técnicos, a Arial ela parece ser mais legível do que a Helvética. E embora muita gente defenda essa questão da legibilidade na Helvética, o mercado tipográfico está cheio de gente que vai falar que a Helvética ela não é uma fonte tão legível assim, mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Qual que é o ponto, cara? Eles pegaram a Helvética como referência, criaram uma alternativa que tem algumas mudanças que são significativas,
Mas para quem é leigo, cara, essas mudanças elas são sutis demais. E aqui, cara, a gente começa a entrar no emaranhado, porque existem algumas pessoas, cara, que eles criaram um ódio absurdo pela Arial, inclusive questionaram muito essa decisão da Monotype, cara. Porque para muita gente isso aqui é pior do que uma cópia. Porque o que eles fizeram, cara, foi utilizar, vou utilizar essa expressão, foi utilizar a Helvética como inspiração, criar uma fonte em cima dela. Entretanto, eles não atribuíram os direitos, eles não atribuíram os créditos à Helvética. A Arial ela foi vendida como uma fonte nova, ela foi apresentada como uma coisa à parte. Eu não sei te falar se isso é de fato verídico, eu não sei se em algum momento eles falaram que a inspiração era a Helvética, eu não sei como eles divulgaram a Arial. Entretanto, eu sei que algumas pessoas ficaram profundamente incomodadas, porque para eles isso é pior do que uma cópia, porque é uma questão de desonestidade. E aqui você está justamente quebrando esse limite ético, né? A partir do momento que você utiliza uma inspiração para alcançar uma finalidade, né? Um benefício econômico para uma empresa. Entretanto, você não atribui créditos a essa inspiração. E aqui a gente entra nessa questão de cópia e inspiração, cara, que foi uma coisa que sempre me instigou muito, porque eu não eu vim do mercado de design, na verdade, mas eu trabalhei por um grande período como ilustrador digital. E dentro do meu campo de atuação, cara, enquanto ilustrador, uma das principais formas que a gente tem para estudar é o que a gente chama de master copy, né? Ou cópia do mestre, né? Cópias dos mestres, né? Que basicamente você vai pegar a obra de alguma pessoa que você se inspira, de uma pessoa que você admira, geralmente, né? É uma das pessoas ali estabelecidas no mercado, vou colocar assim. E você literalmente, cara, vai copiar a arte daquele cara traço por traço, entretanto você não está vendendo. O ato de copiar, cara, faz com que você entenda qual que foi o processo que aquele cara fez para chegar naquele resultado. Então, na medida que você vai copiando uma pintura, por exemplo, você vai percebendo assim, pô, cara, o cara utilizou essa forma aqui específica. Aqui, olhando assim, eu tô vendo só azul, mas eu tô vendo que ele, quando eu faço isso mais detalhado, né, quando eu faço essa cópia, eu vejo que não é só azul, ele misturou, tipo, sei lá, um azul com roxo e você começa a ver que existem detalhes, cara, que só de bater o olho talvez você não consiga. Você só consegue chegar a um resultado de entender esse processo literalmente copiando a pessoa. Isso não acontece só no mercado de ilustração, isso acontece em outros campos. E acontece, por exemplo, cara, com um dos pintores mais conhecidos que a gente tem, que é Van Gogh. Muita gente não sabe, né, mas Van Gogh ele se inspirou muito na arte japonesa específica. E inclusive ele cita isso em diversas cartas dele, né, que por muito tempo ele copiou esses desenhos. E no passar do tempo, cara, aquilo ali foi sendo incorporado dentro do estilo do Van Gogh, até que chegou um momento que ele criou um estilo próprio, mas ele tem essas inspirações, mas ele nunca negou que ele tinha essas inspirações. São coisas completamente diferentes aqui, cara, mas por que eu tô falando isso? E aqui a gente entra pro campo do empreendedorismo e toda essa discussão, mas de uma maneira mais ampla. A interface que foi utilizada nos computadores por muito tempo, né, cara, principalmente nos primórdios ali, vou falar Apple e Windows, justamente nessa sequência. Essa interface não foi criada por eles, cara. Essa interface ela foi criada pela Xerox. E embora muita gente não saiba, a Xerox, né, ela é uma marca. E um dos caras que trabalhava dentro da Apple, ele teve contato com essa interface da Xerox. Ele apresentou essa interface pro Steve Jobs. E o Steve Jobs ele chegou à conclusão assim que ele viu. Eu vou parafrasear porque eu não lembro exatamente da frase, mas ele falou coisas do tipo assim, cara, a partir do momento que eu vi aquilo ali, eu tinha certeza que todos os computadores, dentro de pouco tempo, deveriam ter aquela mesma interface. E de fato isso aconteceu. Mas por que isso aconteceu, cara? Porque eles viram aquela interface, eles gostaram muito daquela interface, e o que eles fizeram foi literalmente copiar aquela interface e colocar dentro do Apple, dentro do sistema operacional. O que aconteceu, cara, foi que depois disso você teve uma cruzada jurídica.
A Apple colocou essa interface, aparentemente depois o Windows criou uma interface muito parecida. Parece que a Apple ela tentou processar o Windows, depois eu não me recordo se eles processaram outras empresas. Depois a Xerox entrou também na briga, falando que a Apple tinha processado eles e etc. Mas isso tudo, cara, independente do que você considere aqui, a gente entra nesse mesmo padrão, cara. A Apple, eles pegou a interface de um cara, de uma marca no caso, né? Aplicou aquilo ali, mas em momento nenhum os créditos foram atribuídos. E aqui, cara, não tem como você negar que esse ato da Apple, cara, não é uma coisa inocente, não é uma coisa tão banal assim, porque isso dá uma vantagem competitiva para eles significativa, cara. Então, assim, não é simplesmente que, não, eu copiei um detalhe ali mínimo do negócio. Eles literalmente, entendeu? Eles pegaram a interface e aplicaram essa interface nos Macintoshes, etc. Né? Acho que era o Macintosh mesmo. Entretanto, cara, em outros mercados, essa dinâmica ela funciona de uma maneira diferente. Eu tava lendo, inclusive, um link. O cara chama Matthew Strom, se eu não me engano. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas esse cara, ele fala de um rapaz que chamava John Cormack. E esse cara, ele era um programador. E parece que principalmente programador de jogos. Ele é o responsável, para quem, né, já jogou computador aí alguns anos atrás, a se lembrar, ele foi um dos responsáveis pela criação do Doom e pela criação do Quake. Todos eles são gratuitos e eles também são de código aberto, né? Isso significa que você pode entrar ali no código, né, que o programador fez ali e alterar, né, fazer as modificações da maneira como você quiser, desde que você entenda, né? Mas você pode fazer, você é livre para fazer essas alterações. Entretanto, cara, é interessante que tem uma história dele que quando o Mario estava fazendo muito sucesso, né, o jogo Super Mario, ele propôs que, na verdade ele não propôs, ele começou juntamente com um colega a desenvolver uma versão de Mario, mas que rodaria no computador, né? Depois de um certo tempo, cara, que eles conseguiram chegar num certo nível satisfatório desse jogo, eles apresentaram para a Nintendo e ofereceram, né? Pô, isso pode ser desenvolvido, né, para apresentar no computador e tudo. A Nintendo simplesmente recusou, eles não gostaram e eles pediram para eles descartar aquele projeto, para arquivar aquele projeto, porque eles têm o direito, né? O jogo era deles, eles poderiam fazer o que quiser, né? Decidir ou não se vai continuar e tudo. O que esse cara fez basicamente, cara, foi alterar o personagem e ele colocou um outro personagem e fez um sistema bem parecido e esse jogo ele era para computador. Muita gente até perguntou, cara, se em algum momento ele não pensou em patentear isso. E é interessante, cara, porque eu não vou lembrar exatamente da maneira como ele fala, mas ele, enquanto programador, ele falava que ele não achava ético patentear, cara, uma solução nesse contexto de programação, porque ele falava que todo tipo de desenvolvimento que você faz nesse mercado nada mais é do que uma solução para um problema. Então, se ele resolve, cara, patentear, ele falava que é como se você estivesse patenteando uma solução. E é natural, cara, que dentro do mercado como programação, onde tem muito uso de lógica, por exemplo, pessoas diferentes cheguem a soluções semelhantes. Então ele falava é como se você estivesse privando a pessoa de chegar numa solução X. E a única coisa que você está fazendo, cara, é criar um caminho muito maior para que a pessoa consiga desenvolver uma solução Y. Então, em momento nenhum, ele considerou como ético a patenteação dos jogos que ele fez e tudo. E todos os projetos dele são, se eu não me engano, né, até onde eu vi, todos os projetos que ele trabalhou, na qual ele era o responsável, todos eles são grátis e de código aberto. Cara, e aqui eu chego na conclusão desse vídeo. Disso tudo, cara, o que eu queria falar? Eu acho que nós, cara, enquanto empreendedores, a gente precisa criar um limite, cara, um limite ético em relação à questão de copy e inspiração. Porque quando a gente fala principalmente de mercado digital, cara, se você ficar 10 minutos no Instagram, você vai ver que todas as pessoas copiam todas as pessoas. Eu não estou falando necessariamente de você atribuir crédito às pessoas em todo momento que você falar. Mas a partir do momento, cara, que você tem uma fonte de inspiração e você esconde aquela fonte e vende aquela coisa como se fosse sua,
O que a gente está fazendo, na verdade, é poluir todo o mercado. Eu vou utilizar essa expressão. Porque caso você seja bem sucedido, você está mostrando para outras pessoas que também não têm esse limite ético de que aquilo ali funciona, cara. De que aquilo ali pode fazer dela uma pessoa bem sucedida financeiramente, mas pode fazer dela uma pessoa bem sucedida. Então eu particularmente acredito que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não tenha alguns malefícios, para que a gente não carregue uma espécie de maldição, cara, como aconteceu com a fonte Arial. A Arial, cara, se a gente for pegar do aspecto técnico, cara, ela é uma fonte excelente, ela é uma fonte ótima. Naturalmente, né, tipógrafos eles vão encontrar problemas, etc, mas eles vão encontrar problemas em diversas fontes. O problema maior que as pessoas têm com a Arial em específico, cara, e eu não tô falando do design ali, cara, que você conhece, que fica xingando a Arial porque ela é ruim, porque ela é gratuita, tudo. Eu não tô falando desse cara. Eu tô falando do cara que realmente estuda tipografia, do cara que é tipógrafo, que ele conhece a história, que ele conhece o desenvolvimento da Arial. O ponto dele, o problema dele com a Arial não é técnico, cara. O problema dele com a Arial é ético. E isso se aplica a todos os mercados. Talvez, sei lá, cara, talvez você seja um profissional do marketing digital, talvez você seja um profissional de qualquer setor, mas que vende um infoproduto, cara, que você literalmente copiou o produto do fulano e você não deu crédito. E por mais, cara, que tecnicamente o seu infoproduto ele possa ser muito bem executado e talvez até tenha algumas diferenças, esse problema ético, cara, vai acabar pesando tanto que as pessoas vão passar a enxergar o seu material como uma qualidade inferior, como uma mera cópia. Eu acredito que isso é o tipo de coisa que ninguém vai querer. Esse vídeo ele não vai ter uma conclusão específica, cara. Isso não é um passo a passo, isso é muito mais uma espécie de reflexão mesmo que eu tive. Eu acredito que isso talvez tenha sido relevante, né, principalmente para quem está envolvido nesse contexto digital, né, cara, onde essa questão da cópia é uma prática muito comum. Então, o que eu recomendo é, cara, se você conhece alguém que é empreendedor, se você conhece alguém que está inserido no mercado, independente de qual nicho seja, considere compartilhar esse vídeo com ele também, que a gente possa fazer essa discussão realmente rodar, né, que essa discussão ela possa chegar a mais pessoas, que realmente a gente tenha mais essa reflexão. Cara, se é uma inspiração, deixa claro que foi uma inspiração, você não precisa ficar citando toda hora de onde são suas fontes, mas sempre que você lembrar e sempre que possível, cara, é interessante você passar essas informações para que você não fique com esse estigma, né, para que você não carregue esse peso, né, e para que a história do seu produto, do seu projeto, da sua marca ou qualquer coisa do tipo não tenha esse traço, né, cara, não tenha realmente essa marca de que é um produto, uma coisa antiética, né. O vídeo de hoje é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Considere curtir, né? Como eu disse, compartilhar com alguém também. Eu pretendo fazer outros vídeos também nesse mesmo teor, né? Falando sobre temas específicos, né? Principalmente relacionado à questão de ética. E é isso aí, eu espero vocês até o próximo vídeo.